Irmãos, que alegria poder voltar os olhos para este livro de Eclesiastes, ou do pregador, ou do Eclesiastes. E nós começamos, irmãos, semana passada, a exposição de todo o livro. E eu disse para algumas pessoas o desafio de estudar o livro de Eclesiastes. É um desafio muito grande. Que Deus nos ajude nesta caminhada, que Deus possa apontar para todos nós, através desta leitura tão precisa do pregador, do autor deste livro, Salomão. E nós temos muitas literaturas. Até domingo passado eu citei um livro, mas eu citei o título do livro errado. Acho que foi o Levi que disse: pastor, acho que você foi influenciado pelo tema do Acampege. O tema do Acampege é Sem Filtro, uma vida real diante de Deus. E eu citei: olha, eu tenho um livro muito bom do Emílio Garófalo, Sem Filtro. Meu irmão, sem filtro você se queima. Então, assim, o que nos protege é o filtro. E o nome do livro é Isto é Filtro Solar. Ou seja, nessa perspectiva, autor Emílio Garófalo, nessa perspectiva de viver debaixo do sol, nós precisamos de filtro solar. Nós precisamos de proteção, nós precisamos de que a palavra de Deus possa guiar as nossas vidas em tudo. E nós começamos a tratar na semana passada a primeira parte do capítulo 1 de Eclesiastes. Eu não sei se chamou a sua atenção até o versículo 11, que foi os versículos que nós fizemos a exposição na semana passada. É interessante que Salomão, um pregador, ele nos conduz de maneira mais impessoal. Ele trata de maneira mais macro. Mas a seção que nós iremos ler, para fecharmos aqui o capítulo 1, ele traz para uma questão mais pessoal. Ele abre o versículo 12, partindo da ideia na primeira pessoa, eu. E aí, de pronto, eu já fico a pensar, irmãos, é que nós não podemos tratar as coisas espirituais debaixo do sol apenas de maneira macro. Nós precisamos trazer para o pessoal. A relação de Deus é muito pessoal conosco. E quando nós o tratamos apenas de maneira distante, por certo, nós teremos algumas dificuldades. O autor aqui, ele traz uma perspectiva macro, uma perspectiva mais impessoal, reconhecendo que debaixo do sol, se nós vivemos longe da perspectiva da eternidade, nós iremos sofrer muito. Mas ele agora traz para a pessoalidade, ele traz para o eu, ele trata o seu coração. Eu quero te convidar, a partir do versículo 12, a que você possa ler comigo o que Salomão nos ensina do versículo 12 ao versículo 14. Acompanhe a leitura, querido. Nos diz a palavra eu, o pregador. Venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, vapor, fumaça e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode se endireitar. E o que falta não pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e larga experiência do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Vamos ler juntos? Versículo 18, toda a igreja. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta palavra. Ensina-nos, que possamos extrair desse texto verdades que, por certo, haverão de nos conduzir. A tua palavra, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir. Corrige-nos no que for necessário. Molda-nos no que for necessário. Transforma-nos no que for necessário, Senhor. E usa-me como instrumento em tuas mãos, para o louvor do teu nome. Obrigado, Deus, pela bênção de poder estudar este livro. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
Vejam, Salomão sai do impessoal para o pessoal. É como se Salomão estivesse abrindo o seu diário pessoal aqui. É interessante, irmãos, nós iremos falar sobre uma coisa que, para muitas pessoas, há uma extrema observação, que é o conhecimento. Nós vivemos numa sociedade que valoriza o conhecimento, que superestima o conhecimento. Isso é histórico, isso faz parte da construção da raça humana, o conhecer, irmãos. E Salomão abre o seu diário pessoal, ele abre a sua própria biografia para dizer: eu sei do que estou falando. Eu sei que viver debaixo do sol, na perspectiva apenas de um conhecimento, é correr atrás do vento, é não agregar valores eternos. Vejam, eu estou falando de Salomão. E alguém pode dizer: mas Salomão fala isso com legitimidade, com muita. Salomão foi o homem mais sábio, mais rico e mais influente de Israel. Mais sábio, mais rico e mais influente. Veja, 3 realidades que quantos procuram sabedoria, influência e riqueza. E interessante, irmãos, que Salomão recebe como dádiva. Salomão recebe de Deus esta sabedoria. Salomão era alguém extremamente capacitado, dotado de uma capacidade intelectual invejável. E nós temos textos, vocês sabem, eu tenho dito aqui que a boa hermenêutica é explicar a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia se explica quando Eclesiastes nos fala que ele era sábio, e quando ele não, alguém pode pensar que a arrogância de Salomão falar que ele era o mais influente, o mais sábio entre os homens. Ele recebeu isso do Senhor. E se você for comigo rapidamente, querido, ao primeiro livro dos Reis, 1 Reis, vai rapidinho comigo, para que você possa entender. Quando ele fala assim: eu fui o homem mais sábio, eu tinha uma capacidade intelectual sem precedentes na história humana. Primeiro livro do Reis, capítulo 4, os versículos 29 a 34, tem aí a biografia de Salomão. Quem foi Salomão? Por que Salomão fala de sabedoria? Ele tem legitimidade para falar sobre sabedoria. Acompanha comigo, querido. Diz a palavra. Olha como abre o verso 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga experiência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Salomão era mais sábio do que todos os homens. Olha o verso 32. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Que homem sábio, irmãos, que homem intelectual. Eu não sei vocês, a riqueza de detalhes desse texto me chama a atenção. Ele discorria sobre tudo. Ele discorria sobre tudo. Animais, ele falava sobre todas as coisas da natureza. Ele tinha a capacidade de discorrer, queridos, sobre tudo. E a capacidade poética de Salomão. Cânticos, poesias. Você já pensou Salomão como membro desta igreja? Todo domingo era música nova, irmãos. Todo domingo era música nova aqui. Ele, composição de Salomão, cânticos. Veja a capacidade. Gente, isso é um dom dado por Deus. E se você perceber, a partir do versículo 29, Deus deu a ele. Deus o deu. Por isso que ele fala aqui no verso, a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Eclesiastes, sobre esta ideia. É como se Salomão estivesse dizendo: eu tenho credenciais para falar sobre educação, sobre cultura, sobre intelecto. Eu posso falar, eu sei do que estou falando. Viver debaixo do sol, apenas na perspectiva do conhecimento, é correr atrás do vento. Irmãos, eu quero dizer para vocês, desde já, que Salomão não está fazendo apologia à preguiça, a não conhecer, nada disso. Em nenhum momento ele vai falar sobre isso. O que ele vai falar aqui nesse texto é que quando nós
olhamos a vida apenas na perspectiva do conhecimento, esse conhecimento não haverá de preencher o vazio do coração do homem debaixo do sol. Interessante falar sobre conhecimento, educação. Eu fiquei a pensar sobre isso, irmãos, porque ao longo dos séculos, a humanidade, eu vou repetir isso, ao longo dos séculos, a humanidade sempre acreditou que a educação e o saber seriam a chave da redenção humana. Vocês sabiam disso? Faça um apanhado histórico. E aqui, irmãos, eu sou um defensor da educação. Aliás, nós somos de uma igreja reformada. Uma das grandes marcas da igreja reformada, esta foi a proposta de Calvino ali em Genebra, que ao lado da igreja tem que ter uma escola, ao lado da escola também um hospital, cuidar do corpo, cuidar da alma, mas cuidar do intelecto. Calvino foi alguém que defendeu que todo pastor deveria ter a Bíblia na mão e o jornal na outra mão. Ele tem que conhecer, ele tem que se aprofundar. Ele precisa estar inserido dentro de uma sociedade. Nós não estamos numa bolha existencial, social. Nós precisamos nos relacionar. O mundo precisa ler o Evangelho através das nossas vidas. E a igreja precisa trazer respostas às indagações, às interpelações do mundo. Mas vejam, há quem pense na educação como um aspecto redentivo da humanidade. Isso é antigo, irmãos. Você lê, por exemplo, Sócrates. Ele vai dizer que o mal do ser humano é fruto da ignorância, Sócrates dizia. Sabe por que o mal está instaurado na humanidade? Porque o homem é ignorante, o homem não conhece. E ele dizia, Sócrates, que o conhecimento é libertador. É como se o homem estivesse se libertando de todos os vícios através do conhecimento. Por sua vez, Platão, em sua alegoria da caverna, ele vai defender claramente, replicando essa ideia de Sócrates, e ele colocava a razão como a luz de todas as coisas, como a razão fosse libertadora, redentiva. É como se, Platão defendia o seguinte, é como se o conhecimento, a educação, o conhecer, nos tirasse da sombra da ilusão. Quando nós conhecemos, nós estamos libertos. Veja, a história nos mostra que a educação sempre foi vista por alguns como libertadora. E se você caminha e faz a pesquisa sobre a ideia da educação na linha do tempo, por sua vez, Descartes, ele afirmava que viver sem filosofar, dizia Descartes, é andar de olhos fechados. Irmãos, nada disso é errado, nada disso. Mas percebam, nós não podemos lançar sobre o conhecimento a libertação e a redenção da raça humana. Nada disso. Quando você estuda, por exemplo, eu tenho a minha predileção, irmãos, sobre a ideia da paideia grega, sobre o conhecimento. Eu não sei se você já estudou sobre isso, a paideia grega, o conhecimento. A proposta educacional dos gregos era fantástica. Era fantástica. Eu penso que se a educação hoje tivesse a perspectiva da paideia grega, nós teríamos educação diferente hoje. E se você não pesquisou sobre isso, lhe convido a pesquisar sobre isso. Por exemplo, na paideia grega, os homens eram formados intelectualmente, filosofia, retórica, matemática e literatura. O homem tinha o seu intelecto desafiado pelo conhecimento. Havia também uma formação não apenas intelectual, mas a paideia grega defendia a formação moral do ser humano. É o que nós precisamos na nossa sociedade hoje, irmãos. Uma formação moral, cultivo das virtudes, da justiça e da sabedoria. Ou seja, a educação paideia, ou conhecimento, naquele contexto, os gregos incentivavam uma mudança moral. E eles defendiam que as virtudes deveriam ser cultivadas, a justiça deveria ser cultivada e a sabedoria deveria ser cultivada. Mas não só isso. Não apenas o intelecto, não apenas a formação moral do ser humano, mas eles defendiam também a formação física, exercícios, treinamento corporal. Interessante ao pensar sobre isso, irmãos, na formação do ser humano como um todo. Eu fiquei a pensar, irmãos, nós precisamos fomentar essa ideia também da formação física dos homens, das mulheres. Vivemos numa sociedade hoje que não valoriza o machismo, não, a macheza, melhor dizendo, não o machismo, a macheza. O homem tem que ser homem, irmãos. Eu posso ouvir um amém dos homens? Falei que o amém foi forte, né, irmãos? Perceberam, né? A paideia grega fomentava de que era necessário uma formação física também. Sabe umas coisas que me deixam mais impressionado? Isso, a internet hoje é reveladora. Aí quando tem eles botam na internet, quando não é fake news,
uma falsa notícia. Nós temos algumas coisas interessantes. É quando alguém vai... Eu já vi isso na internet, quando um assaltante, um meliante se aproxima, eu já vi o homem correr e deixar a mulher sozinha. Misericórdia, gente. Vocês já viram isso, gente? Eu já vi. Sentimento de autoproteção. E o homem corre e a mulher fica. Pensa num caba macho. A paideia grega dizia que o homem tem que ser formado fisicamente. Ele tem que ser instigado, formado. Mas veja, ao estudar a paideia grega, nessa formação, falava também sobre a formação cívica, a preparação para o ser humano, a participação política e social. Nós precisamos entender, irmãos, que nós, como igreja, precisamos influenciar. Há uma formação cívica também. Os mais antigos, eu vou dizer para vocês, eu também peguei essa época, tá? Nós tínhamos OSPB. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem estudou OSPB na escola? Você é velho, 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 velho. Tu é velho, Leôncio. Nem se conta, Leôncio. Quem nunca estudou OSPB? Levanta a mão aí. OSPB. Novo, 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 novo. Eu não vou nem perguntar quem não pegou OSPB porque não chegou. Estudou antes. Eu vou ficar quieto. Com essa pergunta eu vou segurar, tá, irmãos? Percebe, irmãos? Essa matéria trazia essa ideia de preparação do ser humano para a vida cívica. E nós temos a necessidade hoje, irmãos. A ideia grega preparava o homem para tudo. Veja, não só isso. Veja, olha o que nós precisamos. Aí aos artistas. A paideia grega também fomentava a formação artística. Aquilo que é belo, as músicas, as poesias, a apreciação da beleza. Vivemos hoje num mundo em que isso não é apreciado, não é estudado na escola. Ah, pastor, deixa de coisa. É sério, irmãos, isso muda a nossa perspectiva de vida. Isso nos leva a uma reflexão sobre a criação, sobre o Criador, sobre os espectros dessa criação, sobre os aspectos criacionais. Veja, a paideia grega fomentava isso. O homem também tem que ser instigado, fomentado. E interessante, para ver a vida a partir daquilo que é belo. E a vida é bela, irmãos. A vida é bonita debaixo do sol. Em nenhum momento Salomão está aqui pregando ou defendendo a tese que o belo não deve ser contemplado. O belo tem que ser contemplado. Tem que ser dito, visto, através de poesias, letras, músicas. Um instante, irmãos. Os gregos, especialmente os atenienses, eles defendiam que o homem deveria ser educado. Não era apenas alguém que deveria acumular conhecimento, mas eles defendiam a tese que o homem precisava desenvolver o caráter, o equilíbrio e a excelência. Paideia grega. Que maravilha, irmãos. Que coisa boa. Todas essas realidades são aplicáveis, necessárias à sociedade. Interessante, ou seja, os gregos, sobretudo os atenienses, eles defendiam que a vida tem que ser vivida com excelência, com virtude, de forma magistral. O homem precisa dar respostas à vida, através de sua própria vida. Mas note bem, por que eu estou lhes dizendo tudo isso? E eu digo para vocês que o conceito da paideia, amplamente estudado e pesquisado, deve ser revisto por todos nós como sociedade, como igreja. Mas sobretudo quero dizer o seguinte, que a paideia grega, que entendia o valor da educação, a formação de um cidadão virtuoso, sábio, preparado para trazer respostas à sociedade. Essa formação não podia preencher o vazio do coração desse homem. Nada disso preenche. Por mais que você agregue diplomas, conhecimento. Eu dizia semana passada que viver debaixo do sol, criando expectativas em conhecer, em algum momento você vai entrar em crise. Eu já vi pessoas falando assim, pastor, já cheguei aonde deveria chegar. E aí, perdeu a graça, a vida. Entendam, irmãos, viver a vida debaixo do sol apenas nessa perspectiva finita e terrena é se frustrar, é correr atrás do vento.
Sem dúvidas, e Salomão traz aqui um veredito, ele traz um veredito, irmãos, na contramão desta cultura, na contramão dos filósofos seculares. Salomão fala com legitimidade, com conhecimento, com know-how, com carteirada aqui, irmãos. Eu sei o que eu estou falando, eu recebi de Deus, eu conheço, eu tenho intelecto, eu tenho conhecimento, eu agreguei muito mais do que qualquer homem que viveu. Eu sei do que estou falando, e Salomão abre esta sessão nos dizendo isso. Ele diz assim, olha, ele traz respostas a quem lança sobre o conhecimento, um fim em si mesmo. E sabe como ele faz isso? Salomão, ele traz respostas cruciais aqui à realidade terrena e secular debaixo do sol. Ele diz assim: se você vive apenas debaixo do sol, sem entender que tem um Deus acima do sol, você irá se frustrar. Olha aqui para mim, querido, Salomão não está fazendo apologia ao não conhecimento. Salomão está dizendo que lançar expectativas sobre conhecer é se frustrar. Você vai estudar, trabalhar, correr. Olha o que diz a palavra, Salmo 127, dormir tarde e acordar de madrugada. Se o Senhor não edificar esse coração, essa mente, esta vida, isso é correr atrás do vento. Você entendeu isso, meu irmão? Amém? Conhecer é muito bom, irmãos. E aqui eu quero reafirmar para você, é bom estudar, é bom ler. Mas vejam, qual é a sentença final de Salomão? Quem conhece mais é mais triste. Que coisa louca, gente. Quanto mais você conhece, mais triste você fica. Então, pastor, já não vou estudar mais, eu quero ficar feliz, eu quero ser uma pessoa feliz. Porque quando eu vivo debaixo do sol, na perspectiva de conhecer por conhecer, eu serei triste, irmãos. Porque em algum momento eu estarei angustiado, porque o conhecimento, ele é incapaz de satisfazer os anseios da nossa alma. Incapaz de nos visitar nos momentos mais agudos, nos esbarros da vida. O conhecimento não alimenta a nossa alma na perspectiva da eternidade, irmãos. Ou seja, quem de nós, no momento da crise, está só você e Deus, coração dilacerado, você pega Platão e Sócrates para dizer: alimenta a minha alma, fortalece o meu coração. Você não faz isso. O conhecimento não traz respostas à nossa alma. E aí, o que é que Salomão vai nos dizer aqui? Ele apresenta duas verdades que para mim são definitivas quanto àquilo que ele propõe nesses versículos que nós lemos. Ele traz duas respostas. Eu quero repetir para o teu coração nesta noite. A cultura humana debaixo do sol é incapaz de preencher o vazio do coração, a menos que este coração esteja submisso ao temor do Senhor. Quem fortalece o coração das nossas vidas debaixo do sol é o Senhor. Quem fortalece a tua vida é o Senhor. Quem sustenta a tua casa é o Senhor. Não foge dele, mas diga nesta noite: Senhor, que o Senhor possa ser o Senhor da minha vida, do meu intelecto, do meu conhecimento, da minha caminhada, em nome do Senhor. Aleluia. Debaixo do sol tem que ser o Senhor, querido. Por mais que corremos, é bom estudar, e é bom aprender, e é bom conhecer, mas sobretudo é entender que esse conhecimento, até mesmo os pensamentos, não sei se vocês passam por isso, mas em algum momento, nas minhas leituras, eu falo assim: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a capacidade de entender o que eu estou lendo. Obrigado, Senhor. Eu não sei se você agradece por isso, querido. Nós vivemos hoje um tempo difícil. Quantas pessoas que já tinham a mente tão ativa, e que eu olho assim às vezes, faço uma visita ou estou conversando, o esquecimento pela idade, a incapacidade hoje até de catequizar algumas ideias, e o Alzheimer aí, não é verdade, irmãos? O esquecimento dói meu coração. E quantos de nós acordamos e dormimos, e pensamos, e lemos, e agregamos, e conhecemos, e quantos de nós que terminam o dia dizendo, e não fala nem para Deus: Deus, obrigado pela capacidade de pensar, de raciocinar, de agregar conhecimento. Isso é dádiva debaixo do sol. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu preciso viver a vida na perspectiva da eternidade, querido. Minha vida muda quando eu vivo assim. E Salomão nos orienta quanto a isso, porque ele diz duas verdades aqui, que é o reflexo daquilo que eu apresentei para vocês como introdução hoje à noite. Ele diz, primeiramente, que a insaciável fome humana por conhecimento não pode trazer ao coração do homem satisfação eterna.
A insaciável fome humana por conhecimento não pode preencher o coração do homem eternamente. Olhem comigo, o texto começa dizendo, versículo 12 e a parte A do versículo 13, observem o que Salomão escreve aqui. Ele diz o seguinte: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Salomão. Olha o verso 13: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Eu não sei se você prestou atenção, mas o versículo 13 aqui, aplicou o coração. Ele diz assim: eu não fiz de maneira assodada, eu não fui um estudante do conhecimento irresponsável. Tem gente que pensa que o anjo do Senhor vai revelar na hora da prova quando não estuda. Vai não, meu irmão. Vai não. Você pode orar, se não estudar, não vai. Porque eu penso que tem alguns estudantes que pensam assim: eu não estudei nada, mas sou crente, eu vou para a prova. Oh Deus, aí se torna um crente até meio pentecostal, né, irmãos? Revela, Senhor Deus, fala, faz o extraordinário. Vai fazer não, viu? Ele não vai fazer. Ele não se nega, ele é o Deus da verdade. Ele não se nega, é atributo dele. Ele é o Deus da verdade, irmãos. Oh, Deus revela. E tem estudante que não se prepara e fica na prova orando. Pode orar o resto da prova todinha, vai entregar em branco, mas não botar nada. Aproveita o período da Copa, né? Não é para fazer isso não, mas pelo menos dá um chute lá, porque você não vai revelar. Não vai revelar, não vai não. E eu vou dizer para você, o ímpio que não ora e que estuda mais do que você vai ter uma nota melhor do que quem é crente e não estudou. Sabe o que Salomão está me ensinando aqui? Eu esquadrinhei. Interessante que ele usa dois verbos fortes aqui no hebraico: esquadriar e informar-se. São dois verbos fortes aqui. A palavra esquadriar no hebraico traz a ideia de investigar minuciosamente as raízes das coisas. Nós vivemos numa sociedade que quer tudo pronto hoje. É tudo pronto. Ele pesquisa a raiz. Ele quer saber a razão disso. Eu não sei vocês, e é muito bom quando a gente entende a raiz das coisas. Esquadrinhar. Eu quero saber o porquê disso. Quais as razões disso? Ele coloca o seu coração disponível a investigar minuciosamente as raízes das coisas. Ele quer compreender, ele não quer resposta pronta. Ele não quer pegar ali, claro que não tem no tempo de Salomão, né, gente? Ninguém vai dizer, ó, pastor disse que Salomão viu na internet. Meu irmão, eu estou aplicando aqui. Ele não quer chegar na internet, num chat GPT. Até disse para o pastor Eduardo: Eduardo, você está num contexto difícil. Ser pastor hoje é um desafio. Porque enquanto o pastor prega, a galera está aqui no chat GPT. Olha o que ele está dizendo. Porque ele está falando pai ideia, não sei o que, não sei o que. É um desafio, mas é a nossa geração. Tem que ser assim mesmo, irmão. Conhecimento. Mas Salomão diz: eu não quero só isso. Eu quero entender a raiz das coisas. Eu quero me aprofundar. Eu quero esquadrinhar. Eu quero mergulhar. Eu quero entender o porquê disso. E é interessante que outro verbo que ele usa é informar-se. Ou seja, ele quer ter um panorama geral das coisas. Vejam, Salomão, ele que diz assim: o homem, ele quer conhecer, e sobre essa temática, eu sei, porque nós fomos criados à semelhança de Deus, a imagem de Deus, e por isso nós fomos programados. Olha o que eu vou te dizer: todos nós fomos programados para buscar conhecimento. Todos nós, faz parte da gênesis da nossa criação. Todos nós fomos programados. E nós buscamos conhecimento, nós queremos conhecer, nós queremos mais, nós queremos entender, compreender. A pior coisa do mundo é você ir para uma sala de aula e sair sem saber, com dúvida no coração, ou na igreja. Meu Deus, que dúvida! É a dúvida que uma criança me fez na porta, alguns anos atrás aqui. Eu já falei para vocês aqui. Ela chegou na porta, uma criança, a mãe e o pai ao lado, sobretudo a mãe. Ela falou: pastor, eu tenho uma pergunta. E a mãe toda orgulhosa: olha aí, pastor, escuta a pergunta da minha filha. Eu disse: pois não, querida, fala aí. Lá na porta, assim: pastor, por que o céu ele é azul? Eu parei assim, meu irmão estava preparado para tudo, menos para essa pergunta. Minha filha, porque o céu é azul? Aí de pronto eu respondi, meu irmão, foi o que veio na cabeça. Eu não vou, olha, eu não sei, tem alguma pigmentação aí da criação, mas eu não vou entrar porque não é minha área não, vai minha filha. Agora, e a mãe esperando a minha resposta, eu quero ver o pastor agora responder, porque o céu é azul. Eu disse: olha, eu acho, minha filha, porque Deus é homem. Porque se ele fosse mulher, o céu era rosa. Deus te abençoe. Ela ficou tão satisfeita. Amém, pastor? Está vendo, mãe? Não sei o que. Disse: meu Deus, me perdoa se eu falei besteira, mas as pessoas querem saber. Uma criança, porque o céu é azul. E eu sei.
Eu também não pesquisei depois, não. Eu não esquadrinhei e não me informei. Deve ter alguma pigmentação, uma coisa. Depois, quem for bom nessa área, me procura aí, me dá uma orientação quanto. Eu vou lhe perguntar por que o céu é azul. Tem pigmentação, tem uma questão da natureza aí. Mas enfim, irmãos, desde a nossa formação nós queremos conhecer. E Salomão sabe do que está falando, porque veja, note que a busca de Salomão não foi superficial. Se você olhar comigo atentamente, ele vai dizer o seguinte: tudo quanto se faz debaixo do sol, tudo. Irmãos, hoje nós vivemos a educação das especializações, especificidades, não é verdade, gente? Antigamente o médico, ele era o médico de tudo, não era, gente? Antigamente o médico sabia de tudo, hoje o médico sabe pouco de uma especificidade. Certa vez alguém me falou o seguinte, eu questionando um educador, em um curso que eu fiz, eu falei assim, rapaz, por que hoje essa inserção de muitos cursos de pós-graduação, que lá atrás não tinha muito isso não, gente, especializações, mestrado, já tinha, mas não com essa proposta imensa de tantas especificidades. E ele falou assim, é uma proposta educacional tendenciosa. Ou seja, antigamente, na formação básica do ser humano, ele recebia tudo. Hoje recebe pouca coisa, para fomentar, instigar o homem a fazer o quê? Uma pós, e lá não dá tudo, para depois ir para um mestrado, lá não dá tudo, depois ir para um doutorado, não dá tudo, depois de um pós-doutorado, para que esse homem possa alimentar uma questão educacional. Eu disse, rapaz, essa é uma resposta que traz no meu coração uma receptividade interessante. É fato, irmãos, porque pega a educação de outrora, até a palavra é antiga, né? Outrora. Eu fui profundo agora. Pega a educação de antigamente. Lá, na formação básica, a pessoa recebia muitas informações. Hoje, as informações são limitadas para que as pessoas possam fazer as especializações. Sabe que Salomão disse assim? Eu fui profundo. Eu não quis uma educação superficial, porque ele usa a expressão aqui, tudo quanto se faz debaixo do sol. Eu fiquei pensando sobre isso, a palavra tudo que acontece debaixo do sol. Sabe que Salomão estudou? Ele estudou botânica, política, psicologia humana, história, tudo. Ele se aprofundou, ele foi alguém extremamente preparado. E aí veja, ele tinha recursos do reino, da coroa. Ele usa recursos da coroa, a genialidade que foi concedida da sabedoria pelo próprio Deus para realizar a maior pesquisa acadêmica de todos os tempos. Salomão pesquisou, Salomão apresentou um trabalho profundo sobre a vida. E sabe que ele diz assim, olha, viver debaixo do sol apenas pelo conhecimento é correr atrás do vento. Não vale a pena, gente. Se frustra, pega o último estágio do conhecimento, a última especificidade, olha para o diploma e fala, acabou, não tem sentido. Nós precisamos entender que o ser humano, ele quer, e a busca pelo conhecimento em si não é problema, mas quando nós esperamos encontrar felicidade por meio desta busca, isso se torna um problema, irmãos. Olha aqui para mim o que Deus quer nos dizer nesta noite. Quando eu lanço sobre o conhecimento a felicidade do meu coração, eu irei me frustrar. Eu serei o mais infeliz dos homens. Eu ficarei triste. Eu não irei responder aos anseios do meu coração. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina, que o problema aqui não é buscar o conhecimento, mas o problema está instaurado aqui, quando nós procuramos encontrar a felicidade por meio deste conhecimento. Mas uma segunda verdade que Salomão nos ensina aqui, para a gente fechar aqui esta exposição nesta noite, esta segunda verdade encontra-se do versículo 13, parte B, até o versículo 18. Acompanhe comigo. A segunda verdade é que o saber secular não sacia o coração do homem. Pelo contrário, o saber secular aumenta a nossa dor. Eu vou repetir. O conhecimento aumenta a nossa dor. Que coisa louca, irmãos. Como assim, pastor? Ele diz isso. Quanto mais eu conheço, mais dor eu sinto. E acompanha comigo, por favor, a parte B, do versículo 13 até o versículo 18. Ele diz assim: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. A expressão usada aqui é dor, tá? Aflição. Porque conhecer dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Tem hora que o tico e teco entram em crise, né, gente? Você fica ali lendo que só, meu Deus do céu, o que esse homem quer dizer aqui nesse livro?
Eu não sei se você já leu o livro, que você lê uma página e você diz assim: rapaz, eu não entendi nada. Eu lembrei de um colega, eu já falei, né? Porque eu estou aqui há muito tempo, eu tenho que repetir as histórias, porque também não tem como, né, irmãos? Paciência de vocês. Eu lembrei de um colega meu, um cara tinha uma mente fotográfica. Você já conheceu alguém com mente fotográfica? Todos nós estudávamos para realizarmos a prova. Sabe o que ele fazia? Um dia antes, ele não estudava nada. Um dia antes, ele pegava o livro. E assim, é sério, irmãos, grego, as terminações em grego, meu irmão, olha, eu vou dizer, só a graça de Deus. Ele pegava assim, as terminações de grego, uma página, ele lia uma vez, e ele tirava onda da gente. Vai estudar, viu, gente, vai tirar nota baixa. Ele chegava lá, lia o livro uma vez, ele tirava 10, irmãos, 9,5, 10, mente fotográfica. A gente ficava, rapaz, é brincadeira. É desafiador, gente, quando tem um Salomão na turma, né, irmãos? Que o cara só olha para a página. A gente passava a semana toda virando a noite lá para fazer prova de grego, hebraico. Meu Deus, o sol nascia, a gente decorando as coisas lá. Era no decoreba para fazer a prova. O cara lia e ele fazia a prova. Eu lembro que esse rapaz, que sempre foi uma referência para mim, de um cara muito preparado, ele estava fazendo o último ano do seminário. Ele foi pregar numa congregação, quem conhece Recife, chamado Curado 4. Pessoas simples ali, ele foi pregar. Ele pregou. Na segunda-feira eu voltei de Maceió, eu vinha para Maceió toda semana. Quando eu cheguei, ele estava na porta do seminário rindo. Rapaz, vem cá, Felipe, aconteceu uma resenha esse final de semana. Eu estava pregando outro lá em Curado 4, uma congregação. Eu terminei o sermão, porque ele era muito profundo, irmãos. Ele dominava várias línguas assim. Eu disse, meu irmão, esse cara é fora da curva. Eu terminei de pregar, aí eu fui à porta falar com os irmãos da igreja. Uma senhorinha bem simples falou assim comigo: pastor, porque já chamava de pastor o seminarista, né? Pastor, o senhor fala tão bonito, pastor. Ele, meu irmão, que é isso? É Deus. Agora eu não entendi, foi nada, pastor. Mas o senhor fala tão bonito, pastor. Eu não entendi não, pastor, nada não que o senhor falou hoje à noite. Mas o senhor fala muito bonito. Parabéns, pastor, o senhor fala muito bonito. Aí eu disse, rapaz, tu fica rindo com uma coisa dessa, meu irmão. Eu digo, rapaz, é para o cara chorar. Ou seja, a mensagem para essa mulher de nada valeu, de nada adiantou. Não houve uma comunicação nenhuma naquela noite. O homem não conseguiu pregar aquele coração. É verdade, irmãos, é bom conhecer. Mas quando esse conhecimento não é filtrado com sabedoria, eu quero dizer nesta noite, e Salomão vai falar sobre isso, esse é um conhecimento que aflige. Olha comigo, por favor. Olha o verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era o que, irmãos? Vaidade. É correr atrás do fumaça. Aquilo que é torto não pode endireitar. O que falta não pode calcular. Diz comigo, olha a reflexão profunda de Salomão: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia, o que é vaidade. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, é fumaça. Porque olha o que Salomão diz aqui, a sentença segunda aqui dessa palavra, gente, está baseado sobretudo no versículo 18. Porque na minha muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta conhecimento, ciência, aumenta tristeza, dor. Eu não sei se isso chama a sua atenção, irmãos, mas a palavra hebraica usada aqui para vento, vaidade, é vapor. Eu falei isso semana passada, é fumaça, é sopro. Porque pensem comigo, sabe o que Salomão está dizendo para a gente aqui hoje à noite? É que quando transformamos a educação ou o intelecto em um Deus, é sobre isso que ele está falando. O conhecimento em um Deus, um ídolo que toma conta do coração da raça humana, que promete nos salvar. Olha o que eu citei na abertura: Sócrates, Platão, Descartes, a paideia grega. Quando eu lanço sobre o conhecimento a salvação, o salvar da raça humana, eu irei me frustrar, querido. A educação não tem poder redentivo eterno. O conhecimento é bom. Nós somos uma igreja reformada, irmãos. Repito, ao lado da igreja tem que ter uma escola. O conhecimento é libertador? Sim, gente. Que bom conhecer, que maravilha conhecer. Que bom poder ter o acesso ao conhecimento. Eu não sei se Jailson lembra, alguns anos atrás estávamos em Gravatá,
e nós fomos abordados por um vendedor de picolé. Eu estava com violão cantando ali na área, e nós estávamos tocando, e passa um vendedor de picolé, e ele percebeu que nós éramos crentes, porque nós estávamos cantando louvor lá. Ele aproxima: vocês querem picolé? Eu disse: não, eu tinha acabado de lanchar lá uma sobremesa maravilhosa. Eu disse: não, tranquilo. Aí eu percebi que ele queria conversar, e nós fomos à porta conversar com ele. Esse rapaz começou a conversar conosco, aí falou: eu disse: rapaz, que coisa linda seu testemunho. E começou a contar o testemunho dele. Irmãos, a cada palavra que ele dava, ele citava textos da Bíblia completos, sem faltar uma vírgula, textos completos. Isso me chamou a atenção. Ele dizia o endereço do texto: olha, 2 Coríntios tal, capítulo 15, sei o quê, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 13. Eu disse: meu Deus, ele citava o texto, blocos completos dos textos. Isso me chamou a atenção. Eu disse: rapaz, coisa linda, rapaz. Fico feliz se você lê a Bíblia constantemente. Ele disse: não, eu não sei ler. Eu parei, meu irmão, eu não sei ler. Aí eu disse: você não sabe ler? Não, se o senhor escrever alguma coisa, eu não sei juntar não sei. Aí, peraí, e como é que você está citando a Bíblia? Eu escuto a Bíblia o tempo todo, e a Bíblia fica guardada no meu coração. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso foi um testemunho para mim, irmãos. Eu disse: meu Deus do céu. Não sei se já isso lembra disso. Meu irmão, a gente tem um conhecimento, a gente pode ler, e às vezes nós nem citamos a Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia todos os dias, e às vezes você está ali conversando com alguém e diz: meu Deus, como é aquele texto mesmo? Você lembra? Porque a Bíblia não está guardada no coração. O que é que diz o Salmo? Guarda no coração as tuas palavras. É a palavra que é eterna, que é redentiva, que salva. Como pode ter salvação se não há quem pregue a palavra? Tem que pregar. Eu preciso ter a palavra no coração. E, irmãos, quando eu lanço sobre a educação um aspecto redentivo, eu vou me frustrar. Olha a expressão usada por Salomão: eu irei ficar triste. Sabe por quê? Porque quando eu conheço, eu começo a perceber que o conhecimento, se não tratado espiritualmente, se torna uma arrogância, irmãos. É verdade ou não é? Sabe o que eu lembro? Vez por outra nós citamos isso aí, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Calvino falou. Aí eu fui pesquisar. Calvino escreveu isso, irmãos, nas suas Institutos da Religião, também conhecido como as Institutas de Calvino. Lá no livro 1, capítulo 11, ele diz: o conhecimento por si só não preenche o abismo da alma. O conhecimento do homem traz ao homem aquilo que ele fala de que é uma fábrica de ídolos. Isso traz tristeza à alma, gente. Conhecer por conhecer, isso é idolatria, é vaidade, é arrogância. E Salomão fala muito bem sobre isso, porque ele chega a alguns conceitos. Veja, o pregador usa aqui uma máxima matemática ou de engenharia. O versículo 15: o que é torto não pode endireitar-se, o que falta não pode calcular. Ele usa aqui matemática, ele usa engenharia, não pode. Ou seja, o que é, o é. E eu não consigo mudar, querido. Veja, ele vem de um conceito seguinte: os ventos, eles fazem os seus percursos e voltam do mesmo jeito. O rio corre para o mar. A vida acontece nesta mesma mesmice. E por mais que eu conheça, por mais que eu leia, por mais que eu agregue conhecimento, isso não muda a realidade da vida. Quando eu transformo a educação em idolatria, eu vou ser um idólatra, porque eu entendo e lanço sobre ela a salvação e a redenção da raça humana. Eu estou aqui para lhe dizer hoje à noite: que redime a raça humana é a graça e o sangue de Cristo Jesus, aleluia. Por isso nós temos a melhor mensagem, a melhor educação está aqui na igreja, louvado seja Deus. Está aqui porque é a educação redentiva, irmãos, é palavra. Chama a sua atenção que, sabe o que ele quer dizer aqui? Tudo que é torto não se pode direitar, e o que falta não pode calcular. Sabe o que ele quer dizer para a gente aqui? Que toda ciência, toda sociologia, toda filosofia no mundo juntas não conseguem consertar a natureza caída do homem. Só quem conserta a natureza caída do homem é a graça salvadora e transformadora de Deus, aleluia. Aí eu quero te levar a pensar hoje à noite. E por que você está inserido dentro de uma sociedade aí, no seu trabalho, na sua casa, e você não tem falado dessa graça redentiva? Como se salvarão se não há quem pregue essa graça? Vocês percebem, irmãos, nós falamos sobre tudo: futebol, Copa do Mundo, inseridos, conhecimento, vida, família, sobre tantas coisas.
Aqui até numa conversa secular, até mostra conhecimento. Eu já li sobre isso, eu já fiz. Tem gente que é assim, né, gente? Isso aí eu conheço, A gente dá logo uma carteirada na conversa, né? Mas não fala do mais essencial. Cristo, que redime a raça humana é Cristo. A cultura humana pode criar leis, mas não muda o coração do homem. O que muda o coração do homem é a palavra. É a mensagem do Evangelho, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. O que ele quer dizer é que, por mais que você conheça, ele chega a uma sentença final. Versículo 18: quem aumenta a ciência, aumenta tristeza, dor na alma. E ele diz: olha, vive uma falsa ilusão. Sabe por quê? Alguém pode dizer: pastor, que palavra sem lógica de Salomão. O cara que mais conheceu dizendo que quem aumenta conhecimento aumenta a tristeza. Sabe por quê? Veja, entenda a ideia do autor aqui. Ele vai dizer o seguinte: que o aumento do conhecimento expõe as feridas do mundo. Expõe as feridas do mundo. Se você estudar, por exemplo, sobre a natureza, você percebe que os reflexos do pecado na natureza, Paulo já fala sobre isso, que a natureza cria expectativas de redenção. Desde que eu me conheço por gente, eu estou ouvindo sobre o aquecimento global. Não é verdade? Chega um tempo, aquecimento global. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vai voltar no tempo certo, em nome do Senhor. No tempo certo, porque todas as coisas foram determinadas por Ele, em nome do Senhor. Todas as coisas foram determinadas por Ele. Então, irmãos, caminhando para o final desta palavra hoje à noite. Hoje, e nós sabemos disso, você basta abrir a internet e nós somos bombardeados por uma enxurrada de más notícias. Conhecimento traz tristeza, não é verdade? Tem gente que não assiste jornal mais, porque só tem desgraça. Tem alguns jornais que se apertar, espremer, só sai sangue, meu irmão. É só desgraça. E vocês sabem que é assim no Instagram. Se você assiste muita coisa lá, algoritmos, né? Eles vão apresentar o que você mais... Se você vê uma pancadaria, uma briga, só vai aparecer briga no seu... Vai sugestionar para você. Se abre a internet, só tem desgraça. Nós percebemos um bombardeio, corrupção sistêmica, crimes bárbaros, guerras, injustiça. Quanto mais você estuda e aprende e compreende, você está exposto à realidade debaixo do sol. Quanto mais você pesquisa, você mais percebe que o mundo está quebrado e torto. Mas eu quero dizer nesta noite que a chave para entender esse colapso do pensamento de Salomão nesses versículos está nas expressões debaixo do céu, versículo 13, e debaixo do sol. Eles representam a vida vivida em um sistema fechado, em uma perspectiva intimamente, puramente imanente, horizontal, secular, que ignora o Criador. Sabe o que Salomão quer dizer? Conhecer na perspectiva do agora, do presente e do finito é ignorar que tem um Criador além do sol. Eu estou aqui para dizer ao teu coração hoje à noite, em nome do Senhor, olhe a vida na perspectiva do Criador, em nome de Jesus. Adora o Senhor, adora o Senhor, exalte o Senhor. Pega o teu conhecimento e faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Sabe o que diz Salomão? O mesmo Salomão, mais novo, é verdade, lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. É temendo a Deus. Eu não posso mergulhar no conhecimento sem temor. E eu quero dizer para você nesta noite, e concluo esta palavra dizendo ao teu coração: por mais que estejamos hiperconectados em uma sociedade que aumentou a ciência, dados os mais diversos. Tem uma questão aí, né, Abel? Abel que conhece yottabytes, muita informação, muito armazenamento, gente. Antigamente, você tem hoje um pendrive pequeno, você guarda muitas coisas. Até esqueci o nome, eu fui só do tempo, né, irmãos? Que a gente botava lá no computador aquele negocinho, Jailson, me ajuda, você é velho, Jailson. É o que? Não, disquete. Não é minha geração, não, disquete. Você botava um disquete. Hoje você pega um pendrive lá,
várias informações. Nós estamos numa sociedade conectada, gente. Informação. Eu dizia hoje na minha sala, você pega o celular, muitas informações. Mas eu digo ao teu coração, que o Evangelho, ele traz respostas ao que Salomão escreve aqui. Por exemplo, ao que está acima do sol. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo nos diz que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A chave do conhecimento tem nome. A chave do conhecimento é Jesus. Jesus. Fica em pé, querido, por favor. Sabe por que eu lhe digo que Jesus é a chave do conhecimento? Porque Jesus é a sabedoria encarnada de Deus. Glória a Deus por isso. Porque Ele veio de cima do sol e entrou na nossa realidade debaixo do sol. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Ele veio de cima do sol e entrou na nossa realidade debaixo do sol. E lá na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si a nossa dor e começou a endireitar o que o pecado entortou. Eu não sei se você entendeu a poesia de Salomão. O que é torto não se endireita. Ou seja, o conhecimento não vai endireitar o que é torto. Mas nós conhecemos Jesus, que através do sangue e sacrifício vicário na cruz, Ele consertou o que estava torto. Ele religou. O que é religião, gente? Religar. Religou o que estava torto ao que é perfeito. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, nós conhecemos em parte profetizamos, mas um dia estaremos diante daquele que é perfeito. O perfeito religou as nossas vidas a Ele. Ele procurou, Ele a consertou. E Salomão quer nos dizer nesta noite que nós iremos satisfazer o nosso coração quando nós olhamos para aquele que é perfeito. Você quer o melhor para a tua vida? Olha para Jesus. Você quer consertar a tua alma? Olha para Jesus hoje à noite. Você quer consertar o teu casamento? Olha para Jesus. Tua família, olha para Jesus. Quando nós olhamos para nós mesmos, para o nosso eu, nós iremos nos frustrar. Fita os teus olhos no autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Aleluia.